E aí galera, como é que vocês estão? Vim aqui para comentar de Vasco versus Mirassol. Essa partida que o Vasco perdeu em São Januário de novo. Como eu já falei, o Vasco não fez São Januário ser a fortaleza que sempre foi. Mesmo São Januário lotado, inflamado de torcedores, a torcida empolgada, mesmo assim o time não conseguiu mostrar o ímpeto, a vontade, a sede de ganhar. Para mim, o time do Vasco, tipo, depois das 5 derrotas consecutivas, já tinha largado de mão o Campeonato Brasileiro. Decepcionou a torcida, né? Até porque esse jogo ele é muito simbólico para o Vasco. Até porque é a última partida em Campeonatos Brasileiros com o formato clássico de São Januário. A última partida de São Januário no ano. São Januário, se Deus quiser, terá a reforma ano que vem. E não tinha jeito pior de terminar essa relação do antigo São Januário com a torcida do que o time perdendo de 2-0. O primeiro tempo foi bem equilibrado, até o Vasco foi melhor na minha concepção. O Vasco não trabalhava bem a bola, não era um time bem organizado, mas era um time que atacava, era um time que ficava muito em cima do Mirassol. O Mirassol é um timaço, soube se defende muito bem. Um time extremamente bem organizado, bem treinado. O Mirassol tem todos os seus méritos. No primeiro tempo se defendeu bem, não deixou o Vasco trabalhar ali no próximo do gol. O Vasco tinha a bola, atacava, mas era sempre com aquela dificuldade muito grande. O Mirassol bem postado em campo, bem organizado, defensivamente, soube sofrer. Um time bom é um time que sabe sofrer, é um time que conhece as suas limitações. E o time do Mirassol sabe bem disso, sabe das suas limitações. Jogou mais recuado do que o habitual, porque sabia que o Vasco ia atacar. O Vasco com aquela sede, com aquele ímpeto inicial, que não se manteve o jogo inteiro. O Vasco só tinha um pouquinho de criatividade, o time não estava criativo, não jogou bem. O time não jogou da forma que jogou contra o Inter, digo, na questão de qualidade. Também o Inter é um time pior que o Mirassol, obviamente, o time do Mirassol é muito bem organizado. Então o Vasco não conseguiu furar a defesa do Mirassol inicialmente com aquele volume que se impôs. O Mirassol teve a calma, teve a paciência de aguentar o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem disputado também. O Mirassol não é um time bobo, cara, não é nada disso. Fez a questão defensiva bem, se defendeu muito bem. E no segundo tempo, já o Mirassol estava se aproveitando dos erros do Vasco. Os erros do Vasco na questão de ansiedade. O Vasco, em São Januário, ele é muito ansioso, porque a torcida cobra bastante. O time tem que ter raça, o time tem que aguentar a pressão da sua própria torcida. E o Mirassol sabia que em algum momento, se o gol do Vasco não saísse, a torcida ia começar a cobrar. E foi exatamente o que aconteceu. A torcida já estava um pouco mais impaciente, o time já fica mais nervoso. Isso me deixa muito preocupado para a semifinal na Copa do Brasil. Até porque nessa do time nervoso, nessa do time errando, também teve, não posso esquecer de falar do lance do Piton. O Piton se machucou, ainda não vi as notícias, não sei se foi algo grave ou não, mas pelo que eu vi, pelo que pareceu grave. E justamente entre o Puma, que é um lateral direito na lateral esquerda, e o primeiro gol do Mirassol sai de uma bobeada ali, né? O Dresgan perde a bola, sobra ali pro atacante do Mirassol, que cruza na área e faz o gol. Cruza por baixo, inclusive. Aí o Vasco tipicamente já cai de rendimento, já o mental do time vai para baixo. É incrível como o mental desse time é muito frágil, principalmente quando sai atrás em São Januário, não tem forças para correr atrás. Eu acho que o único jogo que eu vi o Vasco correndo atrás de um resultado quando estava atrás em São Januário foi contra o Vitória. O Vasco fez o gol no finalzinho, só com a vitória. Mas, tirando esse jogo, o Vasco sempre perde o mental, sempre desequilibra totalmente. Eu falo dentro de casa, porque fora de casa é bem pior, mas em casa tem aquilo do time querer virar, de não querer perder em casa. Mas o time do Vasco não tem isso, não tem essa sede. O Mirassol faz o primeiro gol,
O time do Vasco se lança à frente. É incrível como o Mirassol é taticamente organizado. O Diniz tenta o Verratti, tenta fazer substituição, bota o Tietchan, mas acaba tomando o segundo gol numa jogada de velocidade lá, num erro. O Carlos Eduardo, muito veloz, sai na frente, toca para a área de novo, outro gol do Mirassol, e eles confirmam que estarão na Libertadores, não só na Libertadores, mas na fase de grupos, direto da Libertadores. Um time de sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, tem todos os seus méritos de estar na Libertadores. Parabéns para os caras mereceram, jogaram muito bem, não só ontem, mas o campeonato inteiro, foram bem regulares, tiveram suas derrotas, em casa estão invictos, isso é incrível como o Mirassol usou bem os seus domínios, invicto em casa, e vão jogar Libertadores, se manter esse elenco e o ímpeto, principalmente, porque na minha concepção, cara, podia ser. Cara, se você botasse o time do Vasco, o time do Grêmio, o time do Inter, com a camisa do Mirassol, com os jogadores do Mirassol, é o time para brigar, para não cair, cara. Mas eu tenho um pensamento que quando você joga num time menor, como o Bragantino, como o Mirassol, como esses clubes assim, que a pressão é bem menor, você talvez fique mais livre para tentar. E muitas vezes conseguem. Por isso tem jogadores que jogam bem em times menores e não jogam bem em times maiores, porque a pressão é muito grande e o cara não aguenta. Não aguenta, o mental não aguenta. Mas você jogar no Mirassol da vida, tudo que vier é lucro. E quando você percebe que está tudo dando certo, está tudo se encaixando, aí que como é que eu posso dizer? Sua sua sede, sua fome, sua vontade aumenta também, né? Você percebe que está tudo dando certo, e o que está vindo é lucro, então você fica mais empenhado e acerta até que mais. Você tenta mais e acerta mais, porque, querendo ou não, eles são jogadores profissionais. Eles, com confiança, eles vão acertar. E o time deu liga, parabéns ao treinador, parabéns ao Mirassol. Vão jogar Libertadores merecidamente. E para o Vasco só resta a Copa do Brasil, passando com uma vaga na Libertadores. Muito difícil. Para mim, o time que está jogando pior futebol nesse momento é o Vasco. É incrível, porque há um mês atrás o time que estava jogando melhor futebol entre os semifinalistas era o Vasco. E hoje o Vasco joga pior. Hoje o Vasco vai ficar de olho na rodada que acontece agora, hoje, para saber se livra de vez do rebaixamento. Como eu falei, acho muito difícil o Vasco ser rebaixado, mesmo os times lá de baixo ganhando. Mas tem que ficar de olho. E o Vasco se colocou nessa situação. Mas se confirmar que matematicamente não será rebaixado, provavelmente vai com o time reserva na última rodada, já pensando na Copa do Brasil. Infelizmente, provavelmente já perdeu o Piton, né? Mas é o que resta, a Copa do Brasil, e eu vou torcer bastante. Esse foi mais um vídeo, galera. Valeu por acompanhar. Estou tentando fazer vídeos longos, vídeos curtos. Se você puder, se inscreva, curte, comenta, hypa. Valeu pela força. Vou lembrar de todos que estão me dando força aqui no começo do canal, viu? Valeu a todos, até o próximo vídeo.